Quem foi o rei Josias? E 4 lições que vamos aprender com este homem de Deus no dia de hoje. Vamos iniciando com esta leitura bíblica que está localizado aí no livro de 2 Reis, capítulo de número 23, versículo de número 25, que diz o seguinte: E antes dele não houve rei semelhante, que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro tal. Josias foi um rei que reinou em Judá por 31 anos. Eu sei que parece bastante simples, até você perceber que ele começou o seu reinado quando tinha 8 anos de idade. Ao explorar a vida de Josias, conhecer a história dele, há 2 questões relevantes que merecem nossa atenção. Hoje, quem é Josias na Bíblia e quais são os seus ensinamentos que podemos extrair da sua trajetória? Aprender sobre o personagem bíblico é uma experiência enriquecedora. Contudo, o verdadeiro aprendizado vai além do conhecimento superficial, envolvendo capacidade de extrair lições dessas histórias e aplicá-las em nossa vida. Essa é uma das razões pelas quais Deus permite examinar a vida desses personagens por meio da vida de Josias. Podemos obter insights, Podemos obter informações valiosas, podemos obter muitos conhecimentos sobre a sua identidade e receber orientações sobre o que devemos viver. Quem foi o rei Josias na Bíblia? Antes de nós nos aprofundarmos quem foi Josias, vamos considerar brevemente a história dos reis de Israel em Judá. Depois que Davi morreu, seu filho Salomão reinou e o rei tornou-se aí um rei de Israel unido. Após a morte de Salomão, o reino foi dividido em 2 reinos. O reino do norte era conhecido como Israel e era composto por 10 tribos. O reino do sul era conhecido como Judá e era composto por tribos de Judá e Benjamim. O que era mais comum na sucessão de reis que se seguiram a Davi é que os reis não obedeceram a Deus, como Davi o fez. E a maioria desses fez mal aos olhos do Senhor. Isso foi verdade para muitos dos reis de Judá e todos os reis de Israel. Nenhum rei em Israel agiu corretamente aos olhos de Deus desde o momento em que o reinado foi separado até o cativeiro. A situação de Judá era um pouco melhor. Quero compartilhar com vocês 4 lições que podemos tirar da vida de Josias, sua história contada em 2 lugares na Bíblia, principalmente em 2 Reis 22, versículo 23 e 2 Crônicas 34, 35. Quando você lê os 2 relatos de sua vida, os detalhes são semelhantes, mas a leitura de ambos dá uma perspectiva completamente da sua vida ao todo. Então vamos para a primeira lição sobre a vida de Josias. Josias manteve uma conduta correta do início ao fim. Aqui está a primeira coisa que a Bíblia nos diz sobre Josias e seu caráter. 2 Reis 22:2 diz: Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor e seguiu completamente os caminhos de seu pai Davi. Não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Eu admiro profundamente a descrição da vida de Josias, encontrada neste versículo. Essas frases fundamentam quem ele era. Ao refletirmos sobre elas, é importante questionarmos se essas características podem ser atribuídas a nós. Aqui são elas. Ele agiu corretamente aos olhos do Senhor. Ele seguiu completamente. Ele não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Leia 2 Reis 22:2. Se isso fosse tudo o que a Bíblia nos revelasse sobre Josias, já seria suficiente para uma reflexão profunda, a dedicação de Josias em seguir a Deus de todo o coração. Algo impressionante, esse desejo estava presente desde os seus 8 anos de idade.
é mesmo vivendo até o que consideramos com os seus 39 anos, ele nunca vacilou. Josias não apenas começou bem, mas também terminou bem. Convido você a fazer a mesma reflexão. Você está no caminho certo para terminar bem? É verdade que no início dessa jornada com o Senhor, somos cheios de entusiasmo. Às vezes nós podemos perder esse fervor ao longo do caminho. Nós sabemos disso, que nós temos sempre que pedir ao Senhor: aviva a sua obra no meio dos anos. Abacuque 3. Isso aconteceu com alguns dos outros reis de Judá, que começamos seguindo a Deus, mas não perseveramos até o fim. Josias não foi um deles. Para a segunda lição sobre a vida de Josias. Josias possuía um coração receptivo à palavra de Deus. Uma das histórias mais emblemáticas que revelam a essência de Josias na Bíblia é a sua resposta quando encontraram e leram para ele o livro da lei. Isso ocorreu quando ele tinha 26 anos. Veja como ele reagiu. 2 de Reis 22:11. Quando o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Aqui, ele rasgou as vestes porque naquele tempo era um sentimento de vergonha. Era uma pessoa que estava decepcionada com alguma coisa. Mas aqueles que não estão familiarizados com as práticas da época, rasgar as vestes era um gesto que expressava profunda tristeza, viu? Como eu falei para você. Podia ser um lamento, perda de alguém ou algo, ou até mesmo um lamento pelo pecado, como foi o caso de Josias, que se prostrou e rasgou suas vestes. Era a resposta tremenda, apropriada, ele teve ao confrontar a palavra de Deus. Essa experiência fez perceber quão distante era a nação de Judá, estava no caminho certo. A sua reação foi não justificar ou tentar explicar, mas sim corrigir e arrepender-se. Porque nós sabemos que existem pessoas que, quando estão no pecado, quando estão no erro, quando estão em situações trágicas, de coisas horrendas que as pessoas mesmas praticam para suas próprias vidas ou para prejudicar outras pessoas por aí, nós sabemos que muitas pessoas, elas querem o quê? Elas querem se justificar. Ah, não, eu não fiz isso. Ah, não, eu não sou culpada disso, eu sou culpada daquilo. Então, você está entendendo o que eu estou falando? Josias não se justificou. Ele rasgou as suas vestes, entendeu? Tem pessoas que elas não se corrigem, elas não se arrependem dos seus pecados, elas não se arrependem das situações de miséria, que estão vivendo, porque elas não olham para dentro de si, elas não olham o que está acontecendo dentro delas, elas não olham o que está acontecendo no mundo, elas não olham o que está acontecendo ao redor delas, porque eles acham que a vida é só essa aqui, mas tem consequência. A lei da semeadura, ela existe e ela com certeza vai vir. Ela vai chegar, a conta chega, na hora chega. Então, Josias aqui não se justificou. Josias não ficou dizendo: ai, Senhor, mas olha, não sei o quê. Não, ele se arrependeu, ele se corrigiu, ele não se justificou. Pense bem sobre a sua própria reação aí, quando confrontado com qualquer pensamento e opinião, crença ou ação contrária ao que Deus exige da sua palavra. A sua resposta é semelhante à de Josias? Será que sua resposta seria essa? Se arrepender, não se justificar e mudar de comportamento e reagir de forma que você se entristeça com o pecado, com a miséria, com a situação que você está vivendo. Receio que a igreja esteja seguindo uma direção em que muitos crentes, em vez de chorarem ou se arrependerem do pecado, se sintam mais confortáveis buscando desculpas e as razões para permanecerem nele. Esse não era o coração de Josias. Ler a sua história desafia muitas atitudes em relação ao lugar que a palavra de Deus ocupa em nosso próprio pecado. Espero isso de você. Deus também espera de você. Desafie-se a você mesmo a considerar o que está acontecendo com você e com as pessoas ao redor. Será que você está causando problema na vida de outra pessoa? Olha só. Que todos nós alcancemos o ponto que a palavra de Deus seja o padrão pela qual vivemos e que alinhemos cada aspecto de nossa vida com ela. Essa é a essência de quem Josias era. Ele não se justificou, ele se arrependeu dos seus pecados. E Deus está te convidando para você se arrepender.
Não fique se justificando. Não, eu não fiz isso, não fiz aquilo. Não se justifique do seu pecado. Não fique se justificando. Se você está praticando um pecado, corrija-se. Se você está pecando, arrependa-se dos seus pecados. É isso que o Senhor quer, que você se arrependa, rasgue o seu coração, se humilha perante o Senhor, porque Ele quer sarar a tua vida, Ele quer sarar o teu coração. Faça como Josias fez. Terceira lição: o arrependimento de Josias resultou em reforma significativa. Olha só, uma das razões pelas quais admiro Josias na Bíblia é porque o seu arrependimento o levou a uma mudança real em seu comportamento. Você está vendo que quando a pessoa se arrepende, ele muda o comportamento dele, né? Se ele roubava, ele não rouba mais. Se ele mentia, ele não mente mais. Se ele enganava os outros, ele não engana mais. Quando a pessoa se arrepende dos seus pecados, a pessoa não faz mais aquilo que fazia antes. A pessoa não pratica, não volta a praticar aquilo, porque a pessoa se arrependeu, né? Ele foi confrontado e ele se arrependeu. No entanto, quando ele foi confrontado com a palavra de Deus, ele reconheceu a necessidade de uma transformação ainda maior, levando ao arrependimento. O seu arrependimento o impulsionou a mudar os seus caminhos, as práticas da nação. Aqui estão algumas ações que ele tomou como resultado do seu arrependimento. Renovou o pacto, comprometendo-se a obedecer ao Senhor, guardando todos os mandamentos, leis, decretos, e liderou o povo ao fazer o mesmo. Removeu todos os objetos de adoração, a Baal, a Azera, a qualquer outro tipo de Deus com letra minúscula que estavam no templo e os queimou, jogou no fogo, queimou tudo. Expulsou os sacerdotes idólatras, destruiu o poste sagrado de Azera, derrubou os aposentos das prostitutas masculinos e femininos que estavam dentro do templo do Senhor. Ele queimou tudo, ele derrubou tudo. Ou seja, o Senhor está te convidando a você derrubar esse ídolo que está no teu coração. Deus está te convidando a você derrubar esses ídolos, essa idolatria que você carrega no seu coração. Nós devemos adorar somente o Senhor, nosso Deus, que está sentado no trono, e o resto é Baal. Por isso, você precisa entender que a idolatria é perigosa. A idolatria, ela faz você pecar. E a idolatria, ela não está somente lá no mundo. Para os ímpios também existem dentro da casa do Senhor pessoas que idolatram outras pessoas. E temos que adorar somente ao Senhor nosso Deus. Tem pessoas que adoram o filho, adoram o pai, adoram a mãe, adoram não sei mais quem, o cachorro, o papagaio, não sei mais quem. Você foi chamado para adorar somente um Deus verdadeiro, um Deus poderoso que está sentado no trono, que não dá sua glória para ninguém. Deus não dá a sua glória para ninguém. Então, se arrependa dos seus pecados, assim como Josias. Você pode ler o restante das ações de Josias em 2 Reis ou 2 Crônicas, mas creio que você pode compreender o ponto. O arrependimento dele não foi apenas uma declaração vazia de palavras, foi sincero, proveniente do coração. O seu arrependimento resultou em uma mudança notável em sua vida. Isso me leva a questionar, com frequência, a prestarmos atenção apenas de uma forma superficial, sem um coração sincero. Ou seja, o Senhor não está querendo que você seja uma pessoa superficial. Eu vou me arrepender aqui. Aí no outro dia está fazendo a mesma coisa que falou que não ia fazer. Então isso não é arrependimento. Isso não é um arrependimento. Isso não é se arrepender dos seus pecados. Não é. Você simplesmente é superficial. Você não foi sincero. E Deus está querendo um verdadeiro coração sincero para com Ele. Se desejarmos ser pessoas de arrependimento genuíno, será necessário derrubar os ídolos que residem em nossos corações. Esses ídolos podem assumir diferentes formas e tamanhos, assim como acontecia nos dias de Josias. Seja qual for o ídolo que Deus revela em nossa vida, devemos nos arrepender e eliminá-los completamente. Não sei qual o tamanho deste ídolo que está no teu coração, mas independente do tamanho, se arrependa dos seus pecados. Quarta lição sobre Josias: seu passado não determina a sua salvação. Enquanto refletirmos sobre a vida de Josias, há muito mais que poderia ser mencionado. No entanto, gostaria que você partisse com o seu pensamento. Josias é a prova do que é possível permanecer fiel a Deus durante toda a vida.
independentemente das circunstâncias ao seu redor. Seria fácil pensar que a fidelidade de Josias se devia ao exemplo de seu pai, Amon. Infelizmente, o seu pai não era fiel a Deus, assim como seu avô. No entanto, essas influências não detiveram Josias. Porque você tem um pai que não conhece a palavra do Senhor, ou uma mãe, independentemente do que tenha acontecido em sua vida, você pode escolher ser a pessoa que Josias foi. Certo que você não vai ser Josias, mas aprenda aqui com esse homem as lições sobre Josias. Para mim, este rei aqui foi o maior rei que existiu na Bíblia. Foi Josias. Primeiro é o rei dos reis, Jesus, e segundo esse aqui, porque esse aqui foi do começo ao fim. Esse não importa quem veio antes de você ou quem virá depois de você. A decisão a seguir a Deus é sua, de todo o seu coração. Comprometa-se com Ele. É uma escolha individual. Mesmo que ninguém mais esteja disposto a acompanhá-lo, mesmo que você seja o único da sua família, ou o único que você pode ainda ser um remanescente, seja a escolha de Deus. Aprenda a escolher o caminho certo. Além desses capítulos, a Bíblia não nos fornece muitos detalhes sobre realizações de Josias durante esses 31 anos como rei. Talvez uma coisa mais notável que ele tenha feito em sua vida seja representado pela primeira afirmação feita sobre ele na Bíblia. Ele fez o que era reto, o que era certo aos olhos do Senhor, e todos os dias da sua vida. Essa era a essência de Josias, e que possamos ser assim também. Então, coloque em prática aí essas 4 lições sobre a vida do rei Josias. Que Jesus abençoe a vida de vocês.